tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar desse retorno do Plutão em movimento direto no signo de Capricórnio, como também a entrada do Sol e do Mercúrio no signo de Escorpião e essa lua crescente que acontece no signo de Capricórnio em conjunção com Plutão. Se você quiser ter mais sucesso e harmonia nesse período, é muito importante se colocar em ressonância positiva com todas essas energias. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo isso e melhor aplicar aí na sua vida. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Portes, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, ative o sininho aqui para receber as notificações. E se você pretende estudar astrologia, tarô, autodomínio, nós temos cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial, aqui na nossa sede em Copacabana, como também se você mora em outra localidade e não consegue estar aqui presente, você consegue acessar da telinha do Google Meet em tempo real. Eu trabalho com um número pequeno, né, dentro dos grupos, porque é um trabalho de autoconhecimento e eu quero dar voz também a todos os alunos. Então nós trabalhamos com um grupo restrito por videoconferência e as aulas são ao vivo, tá? Você pode se inscrever nesse formato também, ou então no Hotmart por videoaulas para você estudar no seu tempo livre. Eu vou deixar o link aqui do site do Instituto Dharma para você se informar melhor. Antes de iniciar o conteúdo, eu quero agradecer muito a vocês, a presença na live, a interação. Foi muito legal ter feito aquela live no sábado passado aqui para vocês. Para quem não acompanhou, foi uma live onde eu fiz a diferenciação do que é astrologia clássica ortodoxa, o que é astrologia kármica e o que é astrologia esotérica. Essa live ficou salva como uma cópia aqui no canal. Então, para quem não assistiu, consegue pegar esse conteúdo e eu já estou organizando aí uma próxima live para o mês que vem, para novembro. Se vocês tiverem sugestão de tema, coloquem aqui nos comentários para mim, que eu vou ter o maior prazer em fazer uma outra live para vocês, ok? Mas vamos lá. Bom, para contextualizar o céu da semana, é importante lembrar que nós estamos numa semana entre eclipses, tá? Nós tivemos um no dia 14 de outubro e teremos outro no dia 28 de outubro também. Então, no dia 14 foi um eclipse solar, inclusive eu fiz um vídeo falando mais profundamente sobre esse eclipse, vou deixar aqui como sugestão um link aqui na descrição, caso você não tenha assistido, para você aprofundar. Aí você pode falar, Yara, mas o eclipse já passou. Entenda que a frequência de qualquer eclipse é aberto um mês antes aproximadamente e se estende por 6 meses. Então é muito importante você assistir esse vídeo do eclipse para você entender os desdobramentos, tá? Então esse eclipse do dia 14 vai começar a aprofundar e mostrar a sua frequência ainda por 6 meses adiante. Então, para você entender o que está acontecendo no mundo e na sua vida, é legal você assistir esse vídeo caso ainda não tenha assistido, tá? Entenda, gente, que um eclipse solar é o Sol aqui, a Terra aqui e a Lua passando no meio. Então a Lua eclipsa, ou seja, apaga o brilho do Sol momentaneamente sobre uma determinada região do planeta Terra. Nesse eclipse do dia 14, a sombra do eclipse foi projetada aqui no Brasil, tá? América Central, enfim. Mas pegou ali o norte do Brasil. Então, o que isso significa, tá? Até algumas pessoas vêm me perguntando, eu quero usar esse vídeo para esclarecer alguns pontos. A luz do Sol representa a consciência, tá? E quando a Lua passa na frente, é como se essa consciência fosse apagada e tudo aquilo, como estamos falando de sombras, né? Tudo aquilo que estava sendo tramado de uma forma ou manipuladora, de uma forma escondida, vem à tona. Ou seja, tudo aquilo que estava no campo da subconsciência vem à tona e começa a se manifestar, porque a Lua passa na frente do Sol, mas ela sai e o Sol volta a brilhar. E quando o Sol volta a brilhar, todas aquelas trevas que se levantaram, ou tudo aquilo que estava inconsciente, começa a vir à tona, tá? E é iluminado por esse Sol. É claro que eu não entendo, gente, os eclipses só como uma coisa negativa, não, tá? Apesar dos antigos, principalmente a astrologia medieval, considerar
uma coisa extremamente negativa. Mas dentro de um eclipse solar, o que é levantado também pode ser bom. Por quê? Você pode começar, por exemplo, a perceber talentos em determinadas pessoas ou possibilidades muito interessantes que você ainda não tinha visto, tá? Mas, por outro lado, também pode levantar muita coisa que estava sendo elaborado e escondido fora dos olhos de todo mundo e que começa a vir à tona, tá? O que me preocupa muito nesse eclipse é que a sua sombra foi lançada no Brasil. Então, é muito importante que a gente olhe com carinho sobre isso, tá? E veio ainda no momento em que o Plutão, foi exatamente no período em que o Plutão deixou o movimento retrógrado e está começando a ser um movimento direto. Ora, o que é Plutão? E o que é Capricórnio? Plutão é um planeta de transformações profundas, morte e renascimento, tá? Ele rege o submundo, ele rege a inconsciência e ele traz à tona todos esses processos para uma tomada de consciência para entrar em Sagitário, né? E ressignificação disso tudo. Então a energia de Escorpião mergulha nas profundezas do inconsciente e traz à tona aquilo que precisa ser purificado, aquilo que ainda não está legal, que está no negativo, sabe? Então, ele traz isso à tona não como uma coisa ruim, mas para mostrar o podre, né, que ainda precisa ser purificado para que a gente consiga ressignificar e trazer uma expansão de consciência maior. Isso está acontecendo em Capricórnio. O que é Capricórnio? Capricórnio é um signo de organização social. Por isso Capricórnio fala de política, fala de trabalho e fala de como nós buscamos a nossa ascensão social, ou seja, como nós construímos a nossa reputação. Então, Capricórnio é um signo de poder social. Eu acho que vocês já estão começando a linkar as coisas, né? Porque quando esse eclipse passa exatamente na mudança, né, do movimento de Plutão em Capricórnio, muita coisa vem à tona no sentido de organização social, de política e tudo mais. Aquilo que antes estava oculto começa a aparecer. E Capricórnio é um signo de muita tradição, ele fala de tradição. No lado positivo, ele mostra as tradições que nós precisamos conservar na sociedade para dar uma estrutura, uma ordem nessa sociedade. Porque se tira todas as tradições, vira um caos, né? Então, quais são aquelas tradições que ainda servem e que embasam a nossa sociedade? Por outro lado, o Capricórnio no negativo, ele pode cultivar tradições que são obsoletas, que já não servem mais para o desenvolvimento da consciência coletiva. Então, durante o movimento retrógrado de Plutão em Capricórnio, foi exatamente isso que ele estava pedindo, tá? Ele está retrógrado, se não me engano, desde o início de maio, tá? São 6 meses mais ou menos a retrogradação. Então, ele está passando um pente fino, no sentido de quais são as tradições que nós precisamos manter na sociedade para que ela funcione bem, né, para que ela funcione em ordem. E quais são aquelas tradições que já estão obsoletas, ok? Agora, é claro que nesse movimento retrógrado de Plutão em Capricórnio, no seu aspecto negativo, pode trazer, porque o Escorpião no lado sombra, ele fala de muita manipulação, de coisas que são arquitetadas lá no submundo, né, que a gente não está vendo. Então, na retrogradação fica muito fácil esconder tudo isso. Só que quando Plutão entra no seu movimento direto, começa a trazer tudo à tona. E aqui, gente, eu estou falando tanto do aspecto político, como também qualquer estrutura de poder, ok? Tudo começa a vir à tona. Tanto as coisas positivas que você ainda não tinha visto, como também o mais podre, o lado pior daquilo dali. Então, eu convido você agora nesse retorno do movimento direto e agora que passou o eclipse, ou seja, a luz do sol está iluminando essas profundezas, para que você analise os fatos sem paixão. Porque, principalmente aqui no Brasil, é tudo muito polarizado, né? E no mundo também, né? Você está vendo, desculpa, essa guerra, Israel e Hamas, é uma polarização religiosa, enfim, muito grande. Então, ou seja, existe polarização no mundo inteiro. E é importante a gente analisar os fatos sem esse óculos do fanatismo,
sabe? Então, baixar ali, entender os fatos, buscar a realidade das coisas, porque tem muita fake news em cima de tudo, né? Então, buscar, tá documentado? Como é que tá isso? Né? Tem fotos, tem vídeos, tem documentos. Então, de posse disso, você enxergar a verdade nua e crua. Tá? Porque esse eclipse solar, ele está ajudando a trazer muita podridão à tona, para que a gente tome consciência. E no movimento direto, Plutão está transitando na sua zona de sombra, desde o momento que ele iniciou a retrogradação, porque ele chegou a pisar ali na energia de Aquário. Plutão entrou em Aquário esse ano e já voltou retrógrado para Capricórnio. E eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a entrada de Plutão em Aquário, vou deixar aqui na descrição também. Mas ele começou o seu movimento retrógrado. E agora ele está no seu movimento direto, ele está retomando o passo direto. Enquanto ele transitar de forma direta na órbita, né, naqueles graus onde ele retroagiu, é o momento da gente aplicar tudo aquilo que foi revisto, né? Olha, gente, é muito interessante ver, porque a gente que lida com atendimentos, eu tenho visto pessoas que antes tinham um determinado posicionamento político, está começando a ver muita coisa, né? E já está mudando as suas posições, né? Inclusive com muito arrependimento de não ter visto antes. Muitas pessoas fazendo transição de carreira. Isso também, assim, tem muitos atendimentos aqui que eu tenho feito com pessoas reavaliando, porque Capricórnio não fala de trabalho, não fala a maneira como você busca e conquista a sua reputação social, né? Então, muita gente nesse movimento retrógrado começou a questionar a sua busca profissional, a sua luta profissional, e já começou uma transição de carreira aí também, que é bem propícia dessa posição. Como Plutão em Capricórnio representa poder, porque são duas energias de poder. A energia de Plutão é extremamente poderosa, né? É o poder interno. E a energia de Capricórnio é o poder social. Então são duas energias de poder juntas aqui, tanto no âmbito interno como no âmbito externo. Então, o Plutão retrógrado em Capricórnio é um convite para a gente analisar como nós exercemos esse poder. Tá? Se você é uma pessoa que detém o poder em algum grupo ou em alguma sociedade, se você é um político, se você é um CEO de uma empresa, enfim, como você tem exercido esse poder no coletivo. E nós, enquanto humanidade, a quem nós delegamos o poder, porque já que Capricórnio é política, né, também rege a política, então a quem nós determinamos esse poder? É por isso que muitas coisas estão sendo revistas no cenário político, muita coisa está vindo à tona e a gente precisa saber olhar isso daí com imparcialidade, porque com um olhar apaixonado e cego por uma ideologia é impossível enxergar a verdade. O que mais me preocupa com relação à questão da guerra é essa aproximação de Plutão em Aquário, que vai acontecer em janeiro, logo no início do ano que vem, tá? Onde Plutão entra em Aquário e fica ali definitivamente, vai ficar por muitos anos, ok? Então, a última vez que nós tivemos Plutão em Aquário foi na Revolução Francesa. E eu acho que a frase que melhor expressa o que é uma entrada de Plutão em Aquário é uma convulsão social, né? Muitas vezes, o que é Aquário? Aquário é um signo que rege a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que rege um mundo mais humano. É o signo da nova era. As pessoas perguntam, Yara, a nova era já começou, ainda vai entrar, como é que é isso? Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre isso também, tá? Dentro da minha visão, gente, de tudo que eu estudei, inclusive dentro de uma percepção um pouco mais esotérica, a concepção da nova era aconteceu lá na década de 60, tá? E essa mãe vem gestando a nova era e ela começa, assim, a sentir as dores do parto agora. E eu acredito que com a entrada de Plutão em Aquário, por tudo que eu já estudei, é uma consagração mesmo dessa nova era. E eu comparo esse momento como se fosse uma mãe sentindo as dores da contração do parto, né? Então, é como se a gente estivesse vivendo um momento de convulsão, um momento de muita dor, de muita crise, onde essa crise vai fazer nascer a nova era, vai fazer nascer essa criança luminosa que é o Aquário. Só que, infelizmente,
enquanto humanidade, nós estamos escolhendo o pior caminho e me parece que a gente vai ter que chegar no fundo do poço, experimentar a mais profunda dor para então chegar e expandir essa consciência e conseguir trazer todas essas benesses, né? Essa coisa bonita do aquário, que é uma sociedade mais fraterna, mais humana, né? Eu acho que a essência da era de aquário é exatamente isso. Uma sociedade mais humana, com respeito às diferenças, sem preconceitos, com ideologias diferentes, pelo contrário, um povo trazendo a sua cultura, se conectando com outro povo, um aprendendo com o outro, porque toda cultura tem o seu lado positivo. Então, por que não olhar para as outras culturas com um sentido de colaboração, de cooperação, de preenchimento daquilo que falta na minha cultura? Então, um olhar mais irmanado, mais fraterno para as outras culturas. Agora, tem um aspecto que já está acontecendo no céu, que é o Sol em quadratura com Plutão, que começou no dia 18, vai até o dia 24. E, em paralelo a isso, o Sol entra no signo de Escorpião, fortalecendo, né, ainda mais essa temporada escorpiana, porque nós já temos o Marte, que já entrou em Escorpião. Agora nós temos o Sol e também Mercúrio, que está entrando em Escorpião. Mas vamos falar uma coisa de cada vez, né? Entre os dias 18 e 24, o Sol ainda está no signo de Libra, fazendo uma quadratura para Plutão. O Plutão é o planeta regente de Escorpião, tá? Em seguida, no dia 23, esse Sol entra no signo de Escorpião. Então, a energia escorpiana está extremamente forte. E é claro que é uma tensão, uma quadratura, é sempre uma tensão, tá? Mas eu quero trazer primeiro o lado luminoso disso. Porque não é porque é uma quadratura que a gente tem que interpretar só o negativo, não. É muito importante entender o que ela está trazendo, qual é o desafio que ela está trazendo, para a gente trabalhar o aspecto luminoso, ok? O Sol é o grande luminar, ele ilumina absolutamente tudo. E ele está iluminando o Plutão, o aspecto subconsciente, inconsciente, tá? Lá o reino de Hades do Plutão. E muita coisa está vindo à tona, muitas coisas que nós precisamos transmutar na nossa personalidade, como também na sociedade. É por isso, gente, que essa podridão está vindo toda à tona, tá? E a gente pode observar esse lado mais nefasto, não apenas no que está vindo da guerra, não apenas no que está vindo da política, mas também na nossa vida pessoal. Tem muita coisa se revelando aí, tá? E isso, por um lado, é bom, porque mostra o que está certo e o que está errado. Então, se você não faz uma vista cega para isso, se você tem a coragem de olhar, e você vai conseguir separar o joio do trigo, tá? E uma vez que você elimina aquilo que está prejudicando, você consegue expandir e evoluir mais rápido. Então, o Sol, no seu lado sombra, ele está falando sobre ego, sobre vaidade, também falando sobre estruturas de poder, tá? Como ele está transitando ainda no signo de Libra, Libra fala de parcerias e relacionamentos, como também fala de diplomacia. Então, no macro, essa diplomacia, como está tensionada por Plutão, fica muito difícil, sabe? Precisa eliminar muitos egos, precisa eliminar muitas vaidades para que isso fique instaurado ali. Já na nossa vida pessoal, essa quadratura, ela pode trazer muitas mudanças dentro do campo de relacionamento, porque Libra é parceria e relacionamento. Então, ou uma mudança muito pontual dentro do relacionamento que você já tem, para algumas pessoas pode ser inclusive o rompimento mesmo daquela relação, porque Plutão é o planeta de morte, né? Então, ou seja, você levou até o último extremo aquilo dali. Algo pode surgir na tua vida que mostra que realmente é o momento de cortar, tá? Para outras pessoas pode ser uma mudança dentro da própria relação. Então, é muito relativo, tá, gente? De pessoa para pessoa, ok? Se você está vibrando muito bem na energia de Escorpião, isso pode indicar o início de uma parceria, de um relacionamento que vai aprofundar muito na tua vida e trazer uma transformação alquímica, né? Muito legal. Porque, gente, o lado bonito disso, dentro do ponto de vista do relacionamento, é você usar a relação como uma forja alquímica, onde os dois se aprofundam na relação, um ajuda o outro a transmutar
as suas facetas mais negativas, né? E para que o casal possa expandir em consciência. Claro que isso precisa ser feito com muito amor e respeito pela história de cada uma das partes, tá? Mas quando você entende que uma relação, principalmente uma relação afetiva, ela tem esse objetivo luminoso, né, de ambos evoluírem em consciência, e claro, você vai ter que lidar com as trevas do outro, né, mas quando tem amor, o escorpião ele funciona como um processo alquímico, onde essa negatividade vai sendo transmutada em luz, através do amor, através da compreensão e através de uma canalização saudável de tudo isso. Entenda que o Sol entrando no signo de Escorpião, ele abre essa temporada escorpiana, tá? De uma forma bastante profunda, como diz Escorpião. Ele entra no dia 23 e vai ficar por mais um mês aí nesse signo. Então, é um convite ao desapego, é um convite a um aprofundamento. Tudo que começa nessa frequência escorpiana tem uma tendência a ser extremamente profundo, com muita cumplicidade, com muita simbiose, com muita entrega emocional. Porém, para que isso não vire uma dependência emocional, tem que ter o desapego na mesma proporção, porque senão corre um sério risco de virar dominação, tá? Dominação, manipulação e cair nas trevas de Escorpião. Então, é muito bonito a gente aprender a trabalhar esse envolvimento profundo, e aqui tanto pode ser com uma pessoa como pode ser com um projeto, com uma situação, né? Um envolvimento profundo com aquilo que você está fazendo ou se envolvendo, mas com desapego na mesma proporção, tá? É importante o escorpião entender que a felicidade dele não está fora dele, mas sim dentro. Então, quando ele começa a colocar a sua estabilidade e a sua felicidade fora dele, o escorpião começa a perder as coisas para mostrar que não é esse caminho, tá? Então, muito cuidado. Se você percebe que tá meio que desandando, observa se você tá colocando a tua felicidade fora de você ou dentro de você. E quando eu toco nesse ponto, gente, é muito comum alunos e clientes ficarem totalmente perdidos, né? Como é que eu busco essa realização interna? Pensando nisso, eu fiz o curso de autodomínio, tá? Então, tá lá na plataforma Hotmart, baratinho, eu tô quase dando esse curso de graça, né? Porque tá tão barato, porque para atingir o maior número de pessoas. Como também nós temos esse curso aqui no formato presencial, se você preferir as aulas presenciais, coloque o seu nome na lista do curso, que eu te aviso assim que a gente abrir novas turmas. Agora, antes de ir para Mercúrio e Escorpião, se você está curtindo esse vídeo, lembra de deixar um joinha aí para mim, é muito importante para o canal, isso ajuda o nosso canal a crescer. E já compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você sabe que gostam de astrologia e que estão precisando entender também esse momento, ok? Mas vamos lá, o Mercúrio também entra agora no signo de Escorpião no dia 22 de outubro e vai ficar até o dia 10 de novembro. Ora, o que Mercúrio representa? Mercúrio é o nosso lado mental, objetivo, racional. E ele está entrando no signo de Escorpião, que é absolutamente subconsciente e inconsciente, tá? Então, é um convite para você mergulhar no mais profundo do seu ser e observar quais são as crenças, já que Mercúrio é um planeta mental, de formação de ideias, de formação de conceitos. Quais são as ideias, os conceitos que você defende que precisam morrer, que já não serve mais? De repente você sempre viu uma determinada situação, alguma pessoa, ou seja lá o que for, de uma determinada maneira, você fez um conceito a respeito disso, e agora, ainda mais depois de um eclipse solar, né, gente, que está tudo sendo iluminado pela luz do sol, você começa a perceber que não é bem assim, que você precisa mudar um padrão mental, você precisa mudar um conceito, você precisa redirecionar as suas concepções de mundo, tá? Ou da forma como você vê uma determinada pessoa, uma situação, ok? Então é um convite para uma transformação muito profunda a nível mental. Agora, para isso, Escorpião é o signo que rege o esoterismo, tá? Ele rege esse aspecto mais profundo da alquimia. Então ele pede que você entre com humildade e reverência no seu santuário interno. Escorpião é um signo de conexão interior. Então, entra com reverência nesse santuário interno e diante do seu mestre, do seu eu superior, do seu eu interior, você, desse lugar, você entender quais são as crenças que precisam ser
ressignificadas, para que você consiga enxergar a verdade de uma forma mais clara e redirecionar o seu caminho e tomar decisões mais assertivas ali. Porque nessa temporada de Mercúrio em Escorpião, você pode, se você fizer o dever de casa direitinho, é importante você meditar, tirar momentos de recolhimento e introspecção, para que você possa enxergar essa verdade para além do que está sendo mostrado dentro, mas através da sua própria verdade interior. Em tempos tão conturbados como a gente está passando, é natural que a energia do planeta se torne muito pesada. E mesmo que nós, brasileiros, não estejamos naquele local da guerra, essa energia ela é impregnada no campo áurico do planeta e nós sentimos de alguma forma, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não entrar nessa mesma vibração. Tá? É claro que as pessoas que têm uma visão um pouco mais aprofundada a respeito das coisas, que já está liberta de extremismos e tudo mais, a gente consegue enxergar a coisa de uma forma um pouco mais clara, você vai ligando os pontos, né? A partir do momento que você não é limitado por ideologias, você consegue ligar os pontos com mais clareza e a gente sabe onde isso vai chegar. Só que tem muitas pessoas mergulhando ainda numa profunda ignorância e é muito importante que a gente tome cuidado com o tom da voz que nós vamos colocar, porque pode ser muito fácil ser influenciado por essa onda de horror e de, enfim, e de agressividade e que sem querer, por não estarmos prestando atenção, nós nos deixamos levar por essa onda que não é muito legal. Então, orai e vigiai na maneira como você tem colocado as coisas, né? Como que nós estamos vibrando nesse período e aí eu aconselho muitos momentos de harmonização, de harmonização profunda da sua energia para que você consiga pelo menos polarizar o seu campo áurico da forma mais elevada possível. Agora, dos aspectos que estão acontecendo no céu essa semana, são dois os que mais me preocupam. O Marte em oposição com Júpiter e essa lua crescente que vai acontecer em Capricórnio em conjunção com Plutão. Mas vamos começar pelo Marte em oposição com Júpiter. Marte é o planeta que rege a guerra, né? Então, é claro que no positivo ele rege a abertura de caminhos e tudo mais. Mas como a humanidade está escolhendo o lado pior, então vamos trazer aqui o aspecto mais sombrio da guerra. E ele está transitando no signo de Escorpião, que também no seu lado mais sombrio é profundamente agressivo, porque Escorpião rege a morte, né? No lado positivo é a morte simbólica, é a morte daquilo que está impedindo a evolução, tá? E no aspecto mais negativo é a morte física mesmo, e muitas vezes com requinte de crueldade, que é o que a gente está vendo em cima do terrorismo e tudo mais, né? Então tudo isso está vindo à tona. Em oposição com Júpiter, a oposição é um cabo de guerra. Quem é Júpiter nessa história? Júpiter é o maior planeta do sistema solar, então ele pode estar falando de superpotências, de tudo aquilo que é muito grandioso e que começa a abarcar outras culturas. Júpiter fala sobre a diversidade cultural, então outros países e tudo mais. A minha preocupação aqui é que comecem a entrar outros países nessa guerra, inclusive superpotências, virando tudo isso aí numa terceira guerra mundial. Mas vamos torcer que a humanidade faça escolhas mais conscientes e que a gente possa evitar alguma coisa pior. Gente, como nós podemos ajudar nesse momento? Não compactuando com o terrorismo, tá? Não buscar justificativas para o terrorismo. Eu cheguei a comentar isso no vídeo passado, da semana passada. As pessoas estão confundindo muito. Uma coisa é a causa da Palestina, que é extremamente legítima. Outra coisa é o Hamas, que domina aquela região e que muitas vezes eles mesmos impedem a chegada de muitas coisas, né? Então, a briga não é contra os palestinos, a briga é contra o Hamas, é contra o terrorismo, que começa a se expandir em larga escala no mundo. Então, não buscar justificativas para atos terroristas, você já está ajudando muito, ok? E cuidando da sua frequência, elevando a sua frequência vibracional para que o teu campo esteja puro, esteja elevado.
Com certeza isso vai, se muitas pessoas fazem isso, já vai ajudar a polarizar um pouquinho mais como energia positiva esse campo da Terra e mandando vibrações de paz lá para aquela região que está tão sofrida. Para encerrar, mas não menos importante, a Lua crescente que acontece no signo de Capricórnio em conjunção exata com Plutão. O Plutão já está ali a 27 graus, enfim, quase 28 graus, e a Lua crescente acontece a 28 graus de Capricórnio. Então, vamos entender isso. Nós sabemos que a Lua crescente, ela vem trazendo uma expansão, um crescimento dos assuntos que começaram na Lua Nova, que nesse caso foi uma Lua Nova eclipsada, que aconteceu no dia 14, sobre o signo de Libra. Então, vem trazendo uma expansão desses acontecimentos. E uma grande preocupação minha no aspecto coletivo é que essa Lua vai acontecer em cima dessa conjunção com Plutão, que é um planeta de morte e renascimento, tá? Então, assim, dentro de uma configuração mais negativa, pode-se aumentar consideravelmente essa tensão e muitas pessoas ainda virem a morrer, né, em função disso, mas aumentar o terrorismo, aumentar, enfim. Mas eu não gosto de ficar trazendo muitas coisas negativas, né, gente? Eu vou tentar agora trazer uma abordagem mais positiva, ainda que seja no âmbito pessoal. Vamos lá. Essa lua nova aconteceu no signo de Libra. Mesmo eclipsada, ela trouxe questões de parcerias, de relacionamentos aí para você resolver na tua vida. Para você ver essas parcerias que começaram a surgir essa semana, crescer e dar bons frutos, é importante você entrar na frequência positiva agora de Capricórnio e de Plutão, que é o quê? Plutão não é morte e renascimento? E Capricórnio fala de questões antigas, o Capricórnio fala do passado também, coisas que já estão há muito tempo na sua vida. Então, o que essa lua está pedindo é que você mate alguma coisa, pode ser um comportamento dentro da relação, pode ser uma maneira de se relacionar, pode ser uma relação que já não tem mais propósito na sua vida, algo do passado precisa ser eliminado, tanto no que envolve pessoas ou no que envolve uma maneira de se relacionar, para que essa relação cresça. Eu estou falando de relacionamento tanto no âmbito afetivo como de parceria e sociedade, tá? Então, é importante eliminar alguma coisa do passado, algum comportamento, algum padrão que não é legal, algo que já cumpriu o que tinha que dar ali, de repente pode ter funcionado por um tempo, mas dali para frente não faz mais sentido. Então, uma eliminação disso para que você possa expandir nessa parceria e ter ótimos resultados, ok? Gente, eu vou parar por aqui que esse vídeo já tá enorme, tá? Na próxima semana eu vou trazer o vídeo do eclipse lunar, e aí não perca esse conteúdo, se inscreve no canal. Nós temos uma lista de transmissão no WhatsApp do Instituto, se você quiser receber a notificação de cursos, lives e vivências e tudo mais que a gente faz aqui. Manda o seu telefone, salva o nosso contato no seu telefone e manda o número pra gente, para que a gente possa te incluir na lista de transmissão, ok? Nós vamos ficando por aqui, deixa nos comentários o que você está achando disso tudo. Um forte abraço para você e até semana que vem. Namastê!